Bitcoin. Com certeza um nome que já apareceu bastante por aí, né? Mas o que ele significa de verdade? O que tem por trás dessa ideia? É isso que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente entender o Bitcoin de verdade, a gente precisa primeiro dar um passo para trás e olhar para um problema. Um problema, aliás, que todo mundo conhece muito bem no dia a dia financeiro. Pensa só, toda vez que a gente faz uma transferência online, o que acontece? O dinheiro não vai direto de uma pessoa para outra. Ele passa por um intermediário, certo? Geralmente um banco. É o banco que verifica tudo, tira o dinheiro de uma conta, coloca na outra e, claro, cobra uma taxa por esse serviço. E bom, a gente sempre achou que essa centralização era super necessária, né, para evitar fraudes e tudo mais. Mas e se existisse um jeito de fazer transações diretas de uma pessoa para outra, com total segurança, mas sem ninguém no meio do caminho? Pois é, essa foi a ideia, a solução bem radical que apareceu lá em 2009, proposta por uma figura super misteriosa, conhecida só pelo nome de Satoshi Nakamoto. A ideia do Bitcoin era exatamente essa: ser um dinheiro digital totalmente novo. Um sistema que é chamado de ponto a ponto, ou peer-to-peer. Isso quer dizer que ele funciona sem precisar de uma autoridade central, sem um banco ou um governo ali no meio para dizer o que vale e o que não vale. Isso significa que as transações são diretas entre qualquer pessoa na rede. E os custos, lá embaixo, bem menores que os dos bancos. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que isso pode ser seguro se não tem um banco ali para checar tudo? A resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome: blockchain. Essa é a tecnologia que está no coração do Bitcoin, e é agora que a gente vai entender como essa mágica funciona. Então, a grande sacada aqui é a blockchain. Imagina um caderno de anotações, um livro-caixa digital. Só que esse caderno é público e todo mundo que participa da rede tem uma cópia igualzinha. Cada transação que acontece é anotada numa página, que é um bloco, e esse bloco é adicionado no fim do caderno, formando uma corrente. E é aí que está a genialidade da coisa. A blockchain resolve um problema antigo do mundo digital, o tal do gasto duplo. Sabe, a possibilidade de copiar um arquivo digital e usar ele mais de uma vez. Com a blockchain, isso é matematicamente impossível. Não dá para gastar o mesmo Bitcoin duas vezes. E o melhor, sem precisar de um chefe para fiscalizar. Ok, mas quem verifica tudo isso? Esse processo de checar as transações e adicionar novos blocos na corrente tem um nome: mineração. Funciona assim: vários computadores superpotentes, dois mineradores, ficam competindo para resolver um problema matemático mega complexo. O primeiro que resolve valida um monte de transações, adiciona o bloco na corrente e, de quebra, ajuda a deixar a rede toda mais segura. Isso nos leva para uma característica chave do Bitcoin: ele é escasso. Foi programado desde o início para ter um limite. Só vão existir no máximo 21 milhões de Bitcoins. E ponto final, nenhum a mais. Toda essa parte técnica é incrível, né? Super engenhosa. Mas isso tudo abre um debate econômico gigantesco. A grande questão é: será que esse ativo digital, todo descentralizado, pode ser considerado dinheiro de verdade? Bom, para responder isso, a gente precisa olhar para o que os economistas dizem que o dinheiro precisa fazer. Basicamente, são três coisas: servir como meio de troca, como unidade de conta e também como uma reserva de valor. E quando a gente coloca o Bitcoin lado a lado com, sei lá, o ouro e o dinheiro que a gente usa no dia a dia, a comparação é muito interessante. Ele é perfeitamente durável e divisível porque é digital. E, ao mesmo tempo, tem aquela escassez programada, quase como a escassez do ouro na natureza. É como diz o economista Fernando Ures: o Bitcoin meio que pega as melhores características do dinheiro físico e do dinheiro digital e junta tudo, sem a gente precisar confiar em mais ninguém no meio do caminho. Só que nem todos são flores. Um obstáculo gigante para o Bitcoin virar uma moeda estável é a sua volatilidade. O preço sobe e desce numa velocidade maluca. Se a gente olhar o que aconteceu entre o pico lá de 2013 e o final de 2016, por exemplo, dá para ter uma ideia bem clara disso. Mas olha, a história não acaba aqui, na discussão se o Bitcoin é ou não é dinheiro. O mais revolucionário talvez nem seja a moeda em si, mas a tecnologia por trás de tudo, a blockchain. É ela que pode mudar o jogo de verdade. Pensa bem, essa capacidade da blockchain de criar um registro que é super seguro e que ninguém consegue alterar, isso pode ser usado para um monte de coisa. Dá para autenticar uma obra de arte digital, verificar documentos, rastrear um produto desde a fábrica até a loja e até deixar a nossa internet das coisas muito mais segura.
No fundo, o que a gente está discutindo aqui é uma questão de confiança. O Bitcoin e a blockchain surgem como uma alternativa. Eles propõem um mundo onde a nossa confiança não precisa estar em instituições, em pessoas, mas sim na matemática, num código aberto que todo mundo pode conferir. E isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Que outras partes do nosso mundo a gente poderia reinventar a partir dessa ideia?